vai fazer um introdutório ao uso do Sportvis dentro da articulação, principalmente do tornozelo. O que tem de diferencial no Sportvis, né? Além de ele ser um ácido hialurônico de baixo peso molecular, a gente também tem uma biocompatibilidade, né? Uma maior biocompatibilidade comparado aos outros ácidos hialurônicos. Então, sempre pensando em diminuir nossas incisões, né? Fazer abordagens minimamente invasivas ou artroscópicas, ou até mesmo injetáveis, sempre tentando buscar, de uma certa forma, a diminuição de indicações de cirurgia, que é uma grande maioria do que nós vemos buscando e tendo melhores resultados. Então, esse é o meu conflito de interesse, e eu acredito que o ácido hialurônico, dentro da gama de possibilidades do nosso tratamento, né, ele entra exatamente no meio, quando a gente ultrapassa os limites de um sucesso através de uma reabilitação, uma fisioterapia, tratamentos medicamentosos, e já tem que pensar em uma cirurgia. Então, muitos pacientes eles querem algum outro artifício, né? Então, a infiltração, a proloterapia, o ácido hialurônico, ele entra como um grande auxiliador nesse momento, né? Pensando em patologias musculoesqueléticas, ortopédicas, o trabalho de 2012 mostrou que ela está na mais prevalente dentro das doenças crônicas. E quando a gente fala de ácido hialurônico, na verdade, não é um simples ácido, e sim existe uma biotecnologia, uma bioengenharia gigantesca para a gente produzir esse medicamento ou esse auxiliador no tratamento. Então, conceitos básicos ou características relevantes de que a gente busca dentro de um ácido hialurônico, né? Melhorar a viscoelasticidade, a viscoproteção da região, melhorar a mobilidade celular, gerando assim um processo de sinalização, liberando citocinas, liberando fator de crescimento e estimulando também o tecido regional. Não é o próprio ácido por si só que vai grudar no tecido e fazer essa regeneração. Ele vai sim auxiliar o nosso próprio tecido. Então, né, buscando isso, por que não buscar o ácido mais biocompatível, o ácido mais perto do tecido endógeno? Tá? Então, quando a gente aplica um ácido hoje em partes moles, não fugindo um pouquinho da articulação, né, não deixa de ser um tipo de proloterapia, né? Buscando a proloterapia mais biocompatível, mais dentro que respeite os limites e a química do nosso próprio organismo. Então, a gente começa a fugir um pouquinho do ácido para artrose, para articulação, e tenta aplicar esse mesmo conceito fora da articulação. Então, começou-se lá com o joelho, quadril, coluna, pequenas articulações, e hoje ele é um extremo soldado e auxiliador de reparação de tecidos de partes moles. Então, quando a gente fala de partes moles, né, conceitos básicos, ele age e trabalha como condições fisiológicas como um sal, né? Ele é um polímero que já existe no nosso próprio organismo, porém, nas patologias, né, em doenças crônicas em baixa quantidade, nada mais do que a gente aumente essa quantidade no nosso próprio organismo. Então, o que ele vai gerar? Só o ato de você entrar com a agulha para fazer a aplicação de ácido hialurônico, você já gera uma espécie de inflamação tecidual, né? Você gera um microsangramento, isso vai ter recrutamento de novas células inflamatórias. Essas células inflamatórias, elas vão produzir citocinas, vão produzir ativadores de cicatrização, buscando o aumento de vascularização, a chegada de novas células de cicatrização e, consequentemente, células de remodelação, finalizando com uma cicatrização melhor, né? Ou uma nutrição melhor desse tecido. Quando a gente fala de etapas, né, quando a gente aplica o ácido ou qualquer tipo de proloterapia, não é aquelas etapas passa de uma para outra. Elas acontecem, de uma certa forma, todas unificadas, gerando o sangramento, o processo inflamatório, a proliferação e o remodelamento. Então, em algum certo momento, isso acontece com um conjunto de células, cada uma produzindo um tipo de característica. Então, a gente tem que buscar, de repente, o uso do ácido hialurônico nesse meio termo, né, onde a gente tem a maior ativação de todas as células. Então, a gente já conhece todas as características simples e clássicas do ácido hialurônico, mas buscando nas partes moles o efeito andaime. Nada mais é do que a gente chama de scaffold. É uma membrana, né, produzida
onde a gente aplica o ácido hialurônico, ele vai fazer uma membrana em forma de jogo da velha, onde em cada espaço quadrangular você tem um potencial de apoio celular, ou de fator de crescimento, ou de célula mesenquimal, ou de célula hematopoética. Isso vai facilitar o alinhamento das fibras de colágeno, vai facilitar os fibrócitos a realinhar os tenócitos do tendão. Tá? Então, quando a gente fala de patologias de tendão e ligamento, a gente tem todos os componentes passíveis para uma cicatrização de tecido. Por que não a gente tentar estimular isso num tecido crônico, num tecido doente, num tecido com metaplasia? Tá? Então, quando a gente aplica o ácido hialurônico, a gente tenta melhorar o ambiente hipertônico, ter um maior movimento celular, uma liberação de fatores de crescimento da membrana celular, aumentando, então, o fator antígeno e anticorpo da região, vai ter uma melhor resposta inflamatória, vai ter mais estímulo de colágeno tipo 1 e tipo 2, que é o que a gente busca dentro do tendão e ligamentos, e também um realinhamento das fibras, melhorando, consequentemente, no parâmetro final, a dor do indivíduo. Então, quando a gente aplica, a gente busca aumentar os fatores de crescimento, e quando a gente fala de tendões e ligamentos, a gente busca melhorar o FGF, que é o fator fibroblástico, e também a proliferação celular através de vasculogênese e angiogênese. Então, nada mais é do que uma busca por um tratamento regenerativo, através de fatores de crescimento. Quando a gente faz isso, a gente tem ação entre uma célula e outra. Né? Então, aplicando o ácido, você vai melhorar o tecido regional, a estimular uma célula, estimulando a célula vizinha a produzir os fatores para melhorar essa condição patológica regional. Tá? É claro que, como qualquer tratamento regenerativo, quando a gente aplica, a gente tem que ter um indivíduo pouco inflamado, ou um indivíduo mais saudável. Tá? Quanto mais inflamado esse indivíduo tiver, mais ele mesmo vai agir contra o nosso próprio produto. Né? Então, o preparo do solo é importantíssimo, dietas anti-inflamatórias, a regularização do sono, os exames de sangue estabilizados dentro de todos os parâmetros, e tão mais importante, eu acho que é a condição muscular do indivíduo. A gente sabe que os tenócitos e as estruturas ligamentares e tendíneas, elas acabam sendo produzidas e estimuladas conforme a contração dos músculos. Né? Então, o balanço muscular e o reequilíbrio muscular através de pilates, fisioterapia e por aí vai, é importantíssimo. Né? O que eu gosto e eu coloco como associações associados ao ácido hialurônico. Como ele é um potente scaffold, ou ele aumenta a qualidade do meio ambiente, a gente precisa, talvez, produzir o que apoiar nesse scaffold. Né? E hoje em dia a gente fala em célula mesenquimal, né? Produzir fatores de crescimento ou aumentar a quantidade de fatores de crescimento regional. Né? Então, a gente tem produtos derivados do plasma, pode ser rico em fibrina, pobre em fibrina, rico em leucócitos, produzidos derivados da medula óssea, né? Advindo aí de centrifugação ou não, produtos de célula mesenquimal advindo da gordura filtrada, e outras associações de proloterapia, desde corticoides, quanto anestésicos de longa duração, de pouca duração, assim como antioxidantes, e por aí vai uma gama gigantesca que tem se aumentado e estudado bastante. Então, eu gosto de associar o tratamento regenerativo, não em todos os casos, claro, né? Mas o aspirado de medula óssea ele é um grande auxiliador aí nos meus tratamentos. Tá? Falando em ácido hialurônico, a gente sabe as divisões que a gente tem que discutir, mas isso vai ser discutido mais para frente também, ou já foi discutido ontem, né? Desde massa molecular, conformação espacial, qual é a sua origem, né? Mas quando a gente fala em tecido de partes moles, tendões e ligamentos, a gente aborda o baixo peso molecular. Por quê? O baixo peso molecular ele causa menos irritação, né? Uma vez que o tecido de partes moles inflamado ele vai atrapalhar a nossa regeneração tecidual e tentando diminuir em quantidade de Daltons o peso molecular. Alto peso molecular, você vai gerar um maior processo inflamatório e não é a quantidade de ácido ou o peso molecular que vai fazer o efetivo, uma vez buscando que a gente está tentando melhorar o tecido regional. Quando a gente fala de Sport Vis, então o que ele traz de diferencial? Né? Ele tem uma tecnologia já patenteada através de o que eles chamam de biocompatibilidade. A gente vai ver mais para frente, mas é o que eles apelidaram de efeito Staba. Ou seja, quando você aplica o ácido hialurônico deles no tecido de partes moles,
devido a ele ser um ácido hialurônico de filtragem bacteriana, o que os outros não têm, eles advêm também de origem bacteriana, mas não tem essa filtragem deles, não tem morte celular, então eles não têm a apoptose, que causa inflamação, então ele se torna um ácido hialurônico altamente biocompatível. Ele basicamente tenta regularizar ou igualizar o ácido hialurônico que a gente tem no organismo. Então vamos supor que você tem lá uma lesão ligamentar aguda, um processo inflamatório grande, não tem problema você aplicar um ácido hialurônico de baixo poder inflamatório, né? Porque ele não vai gerar esse floating, esse aumento da inflamação. Então, características desse efeito STABA, né? É biocompatível, ele é um ácido hialurônico endógeno, ele vem de fermentação bacteriana do Streptococcus equi e ele auxilia naquele princípio de tentar chegar naquele meio termo, onde a gente tem a inflamação, tem o processo de remodelação celular, mas também tem cicatrização e as etapas finais do tecido. Então, a gente tem que buscar aplicar nesse meio termo, que a gente vai ver mais para frente. A conformação dele, ele vem com uma seringa de 1,2 ml, com todos os conceitos de ácido hialurônico, como os outros, né? Em bula, ele tem indicação para tendinopatia do manguito, desde ruptura parcial para ruptura total, né? Lesões ligamentares em bula ele tem para lesão grau 1 e 2, ele não tem para lesão grau 3, que é uma ruptura total, mas na minha prática clínica eu aplico bastante também. Tá? E para epicondilite lateral do tenista, cronicamente. Isso é o que tem em bula e é o que a gente consegue trabalhar em cima de convênio médico e por aí vai. Tá? Não tem nenhuma contraindicação, a princípio só se tiver hipersensibilidade ao ácido hialurônico, né? E segundo os trabalhos feitos em animais, nem citotoxicidade, nem hipersensibilidade, nenhuma reação de incompatibilidade. Como eu aplico? Então eu trago para vocês a minha prática clínica. Você pode aplicar à mão livre, por ultrassonografia, por radioscopia, mas a gente acaba entendendo e vendo o que os trabalhos trazem, né? Tem um trabalho de epicondilite que mostra que você aplicar a mão livre, você tem 50% de chance de, pelo menos, não chegar no seu ponto de abordagem. Então, uma tendinopatia dos extensores dos dedos, da epicondilite, você vai lá e aplica, eles fizeram ultrassom e verificaram que você fez mais peritendinoso do que intratendinoso, uma vez que estava se buscando fazer uma intratendinosa. Então, aconselhamos a fazer guiado por ultrassom, tá? Na minha prática clínica, por eu ser especialista de pé e tornozelo, eu tenho um grande volume de aplicações dentro dessa articulação e eu faço muito para lesão ligamentar aguda, lesão de cartilagem do talos, da subtalar, da metatarso-falângica e artrose de tornozelo. Mas eu também faço, tá, para tendinopatia de Aquiles, fibulares e fasciite plantar. Então, entendendo um pouquinho nos entorses. Nos entorses, a gente tem a lesão clássica, que é a lesão do ligamento talofibular anterior. Tá? Guiado por ultrassom, a gente coloca o transdutor longitudinalmente no trajeto do ligamento, onde a gente vê a fíbula, o talos e uma continuidade entre os dois ligamentos. Tá? Passando por isso, como é nosso ângulo de ataque? A gente vai de distal para proximal, em direção à fíbula. Tá? Guiado por ultrassom, você pode aplicar uma vez intralesional, né, dentro da lesão do ligamento, ou perilesional, ao redor da cápsula ligamentar. Normalmente, o que eu tenho visto na minha prática, ruptura total, eu faço uma lesão intralesional. Eu faço exatamente onde eu busco o gap no ultrassom. Lesões parciais ou lesões crônicas de ligamento, eu faço periligamentar. O ligamento ele tem duas bandas. Normalmente a gente rompe ou a banda superior ou a inferior. Na maioria das vezes a banda superior, tá? Em 75% dos casos. E a gente consegue ainda assim no ultrassom, né, fazendo no eixo curto agora, dimensionar se é a banda superior ou inferior, dando um pouquinho mais de qualidade na nossa infiltração. Para lesões, essa é uma demonstração, né? Antes de infiltrar a gente vê na primeira demonstração, um tecido desorganizado entre o talos e a fíbula. Tá? Após a aplicação, 12 semanas após, a gente já vê um início de reorganização nessa imagem do meio. Tá? Ainda com, parece que, lesões intrassubstanciais. E após isso eu não tenho imagem, mas esse paciente melhorou da dor, melhorou da estabilidade do tornozelo e sempre, é claro, protocolado com uma fisioterapia, né? Para lesões da articulação do tornozelo, né, eu costumo fazer no longo eixo ou no eixo curto. Então,
a gente detecta aqui o talos e a tíbia, e aquele triângulo entre os dois pretinho ali embaixo, tá? É onde a gente tem que aplicar no intraarticular. Então, a gente tem em cima a retinácula extensora, os tendões extensores, que vai aparecer no ultrassom, e lá embaixo a gordura anterior do tornozelo. Tá? Tomar cuidado porque a gente tem um feixe vasculonervoso aí, tá bom? Então, eu vou fazer a gente tem uma demonstração aqui no eixo longo. Então, sempre buscando olhar no ultrassom a nossa agulha, né, a nossa linha de abordagem. Nesse caso, tem um pouquinho de derrame, a gente fez a aspiração do derrame. Logo acima, superior à direita, você vê que tem um ramo articular da artéria pediosa. Tá? Então, a gente também tem no ultrassom esse ponto de confiança, sabendo que a gente não está atravessando nenhuma estrutura mais importante. E você pode fazer também no eixo curto, né? A mesma artéria ali, tá? Pulsando. E o eixo curto, o que é interessante? A gente consegue chegar um pouco mais perto do ponto de abordagem. Uma vez tendo uma lesão de cartilagem mais medial ou mais lateral, você consegue jogar o ácido, mas a gente sabe que ácido articular ele vai, de uma certa forma, ir para todos os gutters, todas as regiões do tornozelo, tá bom? Outra linha de abordagem, a ceia do tarso, né? Muitas síndromes dolorosas do pé advêm da região do subtalar, entre o talos e o calcâneo. Essa também é um ponto legal de fazer um ácido hialurônico para lubrificação. Nessa região também tem lesão de cartilagem, também tem sequelas de trauma que geram artrose, e ali a gente tem, guiado por ultrassom, uma grande possibilidade, né? Doenças no joanete, né, mais conhecida como hálux rígidos, tá? Que é uma artrose decorrente de uma destruição de cartilagem da articulação metatarso-falângica, advém de outras patologias, como doença gotosa, lesões de cartilagem, muito comum em ex-bailarinos, atletas de futsal e por aí vai. É uma ótima região para a gente fazer um ácido hialurônico de baixo peso molecular, uma vez que também não cabe grande quantidade, para buscar reconstituição de lesões de cartilagem. Nessa região eu gosto bastante de fazer guiado por ultrassom. Tá? Você pode fazer tanto no eixo longo, como demonstrou aqui nesse videozinho do professor Túlio, ou no eixo curto, também é uma ótima opção. Tá? Partindo para o ácido hialurônico em Aquiles e face plantar. A gente tem baixa evidência para isso, então não tem trabalho mostrando, mas buscando o que a gente leva de conceito, né? E o que a gente tem de grande quantidade de patologia para tendão de Aquiles e face plantar, a gente tem que buscar algum artifício, que seja ele iniciando com ácido hialurônico e depois partindo para outros tratamentos regenerativos. Então, aqui ainda existe trabalhos em andamento, né? Mas eu gosto e tenho feito e tenho tido bons resultados. Então, quando eu faço o tendão de Aquiles, né, o legal é você deixar o paciente em decúbito ventral, você tem que ter essa possibilidade de fazer essa manobra, né, que é uma manobra conhecida por Nick Van Dyke, para você poder superficializar ou aprofundar esse tendão de Aquiles. Você pode demarcar o ponto de dor, né, e a dificuldade aqui é a superficialização do bisel, uma vez que o ângulo de ataque pelo tendão de Aquiles está superficial e o transdutor está no meio do caminho, às vezes a gente angula a agulha, né, ou pega uma cânula flexível para fazer essa aplicação. Se você for fazer isso misturado a um produto biológico, é legal que você tenha uma agulha, um gelco mais espesso. Então, nesse caso, pé e tornozelo, sempre riscos de infecção, né, é um maior risco, então a gente procura fazer o mais asséptico possível. E quando a gente vai fazer a aplicação, tem que tomar cuidado com essa superficialização do bisel. Então, nesse videozinho, vocês veem que a cânula está entrando, mas nessa agora ela entrou abaixo, anterior ao tendão, indo para a gordura, né? Onde não é a área de abordagem, a gente quer fazer peritendinoso. Agora sim, intratendinoso, você vê o líquido e o ácido escorrendo para dentro do tendão. Tá? Uma vez com dificuldade nesse ângulo longo, a gente pode fazer no eixo curto, no eixo axial, né, para a gente aprofundar ou superficializar e ir atrás de calcificações do tendão. O vídeo está um pouco distorcido. A entradinha da agulha vai ser superficial ou profunda ao tendão nesse eixo axial. Vamos em frente. Para a fáscia plantar, né? A fáscia plantar, acredito que todo mundo aqui trata um pouco de fáscia plantar, né? É uma das patologias mais acometidas da canela para baixo, digamos assim, né? E é muito chato de resolver esse caso, porque existe
uma doença multidisciplinar, desde o encurtamento da musculatura, a falta de musculatura, o tipo de pisada, o tipo da marcha. Então, é lógico que a gente tem que abordar isso como um todo, né? Não é simplesmente aplicar um ácido hialurônico na fáscia plantar, mas ela é um ótimo artifício, uma vez que você não tem mais... o paciente já fez de tudo, fez tudo isso que a gente falou, fez fisioterapia, os exames de sangue, os parâmetros sistêmicos estão normais, a gente passa para uma outra linha de tratamento. O paciente quer uma outra linha de tratamento. E eu tenho tido bons resultados com a aplicação de ácido, né? Não são excelentes, mas eu acho que a gente tem muito a evoluir ainda para a fáscia plantar. Pode-se partir de uma ferramenta como um teste terapêutico, né? Mas ele também é um neuromodulador regional, uma vez que a fáscia plantar é um tecido doente como os outros. Como eu costumo fazer, né? Então, eu costumo facilitar a minha vida do ponto doloroso, eu vou na altura do tornozelo, um pouco acima do maléolo, eu identifico o nervo tibial, principalmente para chegar no nervo calcaneano, o ramo do tibial, e aí então eu deixo o calcâneo todo dormente, aí eu faço minha infiltração da fáscia plantar tranquilamente. A gente pode fazer no eixo longo ou no eixo curto. Eu costumo fazer posterior ao coxim plantar para que a gente não tenha um risco de infecção, uma vez fazendo essa aplicação perto de um tecido infectado, que é o solo, né? E aí a gente tem duas possibilidades, intralesional, né, intrafacial, ou perifacial, né? Ou até mesmo fazer uma hidrodissecção, né, com o uso do ácido hialurônico mesmo, ou uma proloterapia, descolando então um esporão, né, tentando diminuir esse atrito e esse sofrimento plantar. A gente pode fazer no eixo curto, nada mais é do que a gente identificar as doenças mais mediais e fazer a aplicação mais medial. Na minha prática clínica eu costumo fazer nesse eixo e costumo fazer também perifacial, não intralesional. Tá? Então, é chato de identificar no ultrassom a fáscia plantar, é importante que você tenha uma pressão no transdutor e você identifique ali as estruturas que estão ao lado da fáscia plantar. Então, a gente tem a retinácula dos flexores, as camadas profundas do pé, né? Então, o importante é você identificar o tecido espesso e fazer a aplicação perifacial. Esse caso é um caso de um atleta profissional. Então, a gente vê na primeira imagem, antes de infiltrar, um tecido espesso, irregular, desorganizado. A gente vê irregularidade da cortical plantar do calcâneo, um início de esporão. 3 semanas após a aplicação, já uma organização, um realinhamento das fibras da fáscia, uma melhora do remodelamento da cortical óssea, e 12 semanas após, praticamente a espessura da fáscia, que é de 1,5 a 2 milímetros, já fisiológica e normal. Então, o que traz de evidência com o uso do Sportvis, né? Esse é um trabalho, são 2 trabalhos aqui, produzidos já pela indústria e publicados em bula. É um trabalho da família Petrella, né? É uma equipe de médicos do esporte do Canadá. Eles cuidam de futebol americano e basquete no Canadá. E os 2 trabalhos, o que eles trazem? Eles trazem um ensaio clínico, onde eles avaliaram tanto 158 pacientes, tanto com o uso do ácido e com efeito placebo com soro fisiológico. Tá? Eles pegaram esses pacientes com lesões ligamentares grau 1 e 2 apenas. Todos eles foi colocado dentro do protocolo de fisioterapia, o protocolo Price e ICE, né? E fizeram a aplicação inicial à lesão, o paciente torceu, logo de imediato eles fizeram a lesão até 21 dias, e depois uma outra aplicação, ou seja, 2 aplicações em todos eles, e 4 dias após a lesão, após a primeira aplicação, perdão. Avaliaram os pacientes com 4 dias, 8 dias, 30 dias e 90 dias. E nesses parâmetros de avaliação, eles avaliaram a dor pela escala de EVA, o suporte do próprio peso na caminhada de 20 metros, a avaliação global do paciente, o quanto o paciente se sentiu satisfeito desse tratamento, e o tempo de retorno mais rápido à atividade física. O resultado mostrou que essa infiltração periarticular, então eles não fizeram intralesional no ligamento, eles fizeram periligamentar. Eles tiveram, comparado na avaliação da dor, uma eficácia tanto a curto e a longo prazo nos pacientes com ácido. Esses pacientes retornaram mais rápido ao esporte, dentro de 2 anos após a lesão inicial. Tiveram menos instabilidades ou entorses recidivantes. E o grau de satisfação do paciente foi maior, no efeito nos pacientes com ácido hialurônico. Então,
Com relação ao Sportvis, que é um ácido que eu uso bastante, a minha opinião pessoal ele é o melhor ácido para partes moles até a atualidade, por ser mais biocompatível que os outros, ou seja, ele chega mais perto do ácido que a gente já produz de uma maneira endógena. Ele ajuda nessa malha de fibrina, nesse scaffold, que produz aí uma malha para que nossas células, os fatores de crescimento, possam trabalhar e fazer o realinhamento das fibras. Ele está preparado, digamos assim, para um processo inflamatório. Então, ele não aumenta o float inflamatório, ele auxilia na desinflamação, nesse balanço pró e anti-inflamatório. Ele auxilia na migração celular. Ele não tem morte celular, então não tem apoptose e inflamação tecidual. Conforme o que mostra no trabalho, parece que ele melhora a tensão do ligamento, ou melhora essa qualidade de suportar um entorse ou algo nesse sentido. Estimula os fatores de crescimento, vasculogênese e angiogênese, consequentemente melhora na dor. Estímulos de colágeno que a gente busca em partes moles, em tendões e ligamentos, que é o colágeno tipo 1, e ele também é um processo de fermentação contínua. Obrigado a todos. Bom, queria parabenizar ambos pelas palestras. Dentro do que nós nos propomos aqui, as palestras de vocês estão caindo como uma luva, né? Essa visão não só da infiltração, mas da infiltração associada a inúmeras outras modalidades para a gente poder ter um resultado melhor, né? Eu tenho duas perguntas, uma para cada palestrante. Para o Rafael, gostei muito da palestra e principalmente da tua posição, né, pontuando as qualidades do Sportvis e principalmente na utilização para partes moles, né, devido ao baixo peso molecular. Então, a minha pergunta para você é assim, quando você tem que fazer uma aplicação ampla, na qual você tenha que utilizar para partes moles, mas também para intraarticular, no mesmo processo, se você utiliza o próprio Sportvis, com baixo peso molecular dentro da articulação, ou se você associa para a articulação algum outro com peso molecular diferente. E para a Regina, você falou, Regina, por exemplo, da utilização 12 semanas, depois para reaplicação 12 semanas ou 16 semanas, que mudou, né, que poderia ser aplicado em 12, em 16 e não em 12. Né? A minha pergunta vem nisso, né? Para aplicações seriadas, crônicas, em casos crônicos que necessitem aplicações de toxina botulínica, muitas vezes, como é que funciona para você a questão da dosagem? A questão, por exemplo, de ter que, aos poucos, aumentar a dosagem para que você tenha a mesma efetividade. Então, e parabenizar novamente os dois. Muito obrigada a sua pergunta, Ciro. É o seguinte, 16 semanas, talvez eu não fui tão clara, para cialorreia, porque ainda está validado 12 semanas de janela terapêutica para o uso das toxinas de uma maneira geral. Cialorreia com Xiaomin. Esse é o trabalho que eles estão mostrando. Agora, em janeiro, teremos o novo Toxins, que é o Congresso Mundial, vai ser na Alemanha, então pode ser que se mude alguma coisa, mas pelo menos o que a gente tem visto com os pesquisadores, não tem nada diferente. Continuam 12 semanas, né? E sim, cialorreia, Xiaomin nesse caso. Agora, para espasticidade, para movimentos involuntários, para bléfaro, enfim, para as outras indicações de distonia, a gente, assim, para a espasticidade, a gente tem que modular a espasticidade e avaliar esse paciente não só com a quantificação pela escala de Aschoff e também complementada pelo Tardieu da espasticidade, mas para modular. Então, a gente tem que combinar com o paciente, com o seu cuidador, através do GAS, que é uma outra escala que todos nós estamos acostumados, aquilo que o paciente quer. Muitas vezes, a gente começa a avaliar o paciente, ele tem uma hemiplegia importantíssima, e a gente fica já calculando quais são as doses, e, no fim, ele
ele quer apenas modular essa espacidade, então daí eu uso uma dose menor, eu vario a dose, vario ao longo da aplicação, se eu uso 3 ou 4 ampolas, né, frascos das toxinas, eu mudo às vezes até a diluição, dependendo do que eu quero, e o que esse paciente quer é uma senhora que quer apenas fazer uma abertura dos dedos para poder pintar a unha, né? Eu sempre falo, a gente já teve noiva que queria colocar o buquê e ela queria usar justamente do lado hemiplégico, ela não queria trocar de lado para entrar de braço dado com o pai. Então, a gente assim, modulou a dose para também não relaxar muito, que também não é o nosso interesse enquanto reabilitadores, mas apenas para colocar o buquê ali dentro, né? Então, depende muito. Depende de caso a caso. O bacana da toxina, no começo, a gente fazia tipo uma receitinha de bolo, mas não, agora a gente avalia nos últimos anos e a gente modula a dose, porque a gente sabe que o desfecho em cada aplicação é de um jeito. Se a gente saber as metas e combinar com a família, com o cuidador e com os terapeutas e com o próprio paciente, quando assim ele pode expressar, o resultado é muito bom e que a gente pode aplicar para sempre, porque espasticidade principalmente é para sempre esse paciente. Então, eu vou mudando a dose, conforme o que é importante ali naquele momento. É isso. Bom, recapitulando a pergunta, então, se a gente faz uso do SportVis para grandes articulações, né, uma vez sabendo que ele tem uma maior indicação para tecido de partes moles. Na minha prática clínica, eu faço apenas para pequenas articulações, como risartrose, halos rígidos, subtalar, até mesmo tornozelo. São articulações que também não aceitam grande quantidade, né? Para grandes articulações, eu não faço SportVis, eu faço outros ácidos. E eu acredito também que o peso molecular e a alta viscosidade ela é importante, tanto que hoje se defende você aumentar isso, tanto que a gente está fazendo mais dose única do que múltiplas aplicações, para a gente ter melhores resultados, né? Então, eu não utilizo o SportVis para grandes articulações, sim para pequenas. Para pequenas, eu tenho excelentes resultados. Eu acredito que se você jogar muita quantidade de ácido lá dentro também, primeiro que não entra, e segundo que você gera um processo inflamatório, de qualquer forma, né? Então, como o ácido hialurônico ele é um ácido, como o SportVis ele é um ácido de pouca quantidade, eu costumo fazer para pequenas articulações e para partes moles que a gente não tem uma inflamação e aceita muito bem em qualquer tecido. E cai naquilo lá. Erramos, vamos supor que a gente faça a mão livre. Ele também é um ótimo SportVis para você fazer a mão livre, uma vez que, se você errar o tecido que você está buscando e aplicar em outro lugar, ele não gera um processo inflamatório nesse outro lugar. O máximo que pode acontecer é você não ter resultado nenhum, né? Parabéns, professora Regina, sempre muito inspiradora. Mas a pergunta vai ser hoje para o doutor Rafael, porque eu já tirei minhas dúvidas na sua explicação. Obrigada. No caso dos pacientes crônicos, com aquele pé super inflamado, decorrente de artrites, doenças autoimunes, artrite reumatoide, então aquele pé já desabado, com várias lesões ligamentares, queria que você falasse se você tem alguma experiência sobre isso, com o uso do ácido hialurônico, por favor. Obrigado. Belíssima pergunta. Esses pés, a gente tem que ser realista, né? Não é um ácido hialurônico que vai resolver, tá? Então, o que eu faço na minha prática clínica, né? Então, esses pés reumáticos, né? Eles têm uma tendência a ter um processo inflamatório e degenerativo em todas as articulações. E tudo que você aplica nesse paciente reumático ou paciente com alta inflamação, ele vai ser destruído pelo organismo e você vai ter mau resultado. Então, não é um simples ácido, digamos, um simples ácido hialurônico que vai resolver nesses casos. Então, na minha prática clínica, eu costumo diminuir o processo inflamatório sistêmico do indivíduo e, buscando em cada articulação a sua doença, eu aplico o corticoide preparatório de terreno, né? Então, o paciente vem uma semana antes e aí, então, esse paciente com float inflamatório baixo, eu costumo começar a tratar cada ponto. Se for lesão ligamentar, da minha maneira de lesão ligamentar, se for articular, da minha maneira de lesão ligamentar. Mas esses pacientes, eles são desafiadores. Na minha prática clínica com esses pacientes, o uso de ácido hialurônico, eu costumo entrar para ganhar. Então, eu não vou fazer um ácido achando que vou resolver esse caso. Sim, eu parto para corticosteroides, articulares.
se necessário, melhorar a qualidade de dor, melhorar o terreno do indivíduo, aí sim, se caber, em algum sentido, uma patologia mais leve, o uso de ácido hialurônico. Mas eu visto que o SportVis, na minha opinião, são para casos mais leves, casos mais específicos de atleta, rupturas, um indivíduo mais saudável, digamos assim, né? Rafael, bom dia. Duas perguntas para você. A primeira, na sua experiência, você tem, por exemplo, o paciente tem uma lesão ligamentar aguda do fíbulo talar anterior, e um paciente que já teve uma ruptura, cicatrizou e teve uma re-ruptura, os resultados são semelhantes? Primeira. A segunda, a gente sabe que o biológico, né, você também fez o curso biológico, os resultados biológicos ajudam muito. Nos tendões, onde realmente o volume é muito pequeno, você consegue associar o ácido hialurônico com algum biológico, mesmo sem distender demais? Você acha que vale a pena a associação, independente de não conseguir colocar um volume significativo? Muito bom. Primeiramente, agradecer pela pergunta. Meu professor, né, um cara que me inspirou muito na minha carreira. Bom, Afonso, eu acho que a primeira pergunta ela é muito interessante e a gente também ainda não tem uma resposta. Mas as lesões ligamentares agudas se comportam de uma maneira extremamente diferente da lesão ligamentar crônica. A lesão ligamentar crônica, a gente tem espessamento de tecido, tem metaplasia do ligamento. Quando a gente opera, a gente vê isso, tá? Então, existe uma dificuldade. Para esses casos mais cronificados, eu acredito que o ácido hialurônico tem menores resultados, tá? Para os casos mais agudos, uma vez que ele vai auxiliar naquela etapa inicial da proliferação, da inflamação, do recrutamento celular, ele é sensacional para casos mais agudos, que é o que se defende em bula. Mas para casos crônicos, a gente tem esse limitante, né, dessa metaplasia de tecido. Mas a gente tem que tentar buscar alguma coisa, né? Então, eu ainda assim busco, nesses casos, a aplicação de ácido, talvez um biológico, para melhorar. Pensando em tendinopatias, né, e no pé e tornozelo, a gente não consegue colocar grandes volumes. E eu acredito que hoje seja o maior erro dos profissionais que não fazem tanto isso. Eles acham que a quantidade ela é importante para esses tratamentos. E, às vezes, por erro, eu fui aprendendo que cada vez mais eu diminuo a quantidade, né? Então, eu acho que a aplicação de biológicos, pensando naquela tríade de melhorar a célula mesenquimal, aumentar a célula mesenquimal regional, melhorar o fator de crescimento e dar um scaffold para o tecido, sim, eu faço biológico associado, mas não cabe muito. E aí, às vezes, a gente fica triste, porque a gente fez um produto gigantesco, parece ouro, e a gente aplica lá 1,5 ml numa tendinopatia. Então, eu diminui o volume, acho que não cabe volume em praticamente nada no pé e tornozelo, não ultrapasso de 2 ml em patologias, e eu acho que isso também não é o necessário, e sim o que vai gerar de processo do tecido. Tudo bom, Bashir? Tem uma pergunta para você. A minha sub é de ombro e cotovelo, eu sei que você faz mais pé, mas a questão é mais das lesões inflamatórias do ombro e cotovelo, principalmente manguite rotadora e epicondilite. Na bula fala para duas aplicações, né? Quando há alguma lesão parcial, alguma lesão mais extensa, tanto do epicôndilo quanto do tendão, se, na sua experiência, se vale a pena dar uma terceira dose, eu digo isso, eu faço bastante para epicôndilo, os resultados são ótimos. Mas o meu pior caso foi uma paciente que tinha uma lesão parcial extensa, quase total, e na verdade ela tinha uma lesão, uma inflamação muito grande quando eu fiz a aplicação. E aí me gerou uma dúvida se valeria a pena eu dar uma terceira dose, né? E na sua explanação até que me veio à mente que talvez fosse que ela estava com um processo inflamatório muito grande, talvez valesse a pena dar um corticoide antes, esfriar o processo e fazer o SportVis. Se você tem alguma consideração sobre isso, sobre a terceira dose, se vale a pena, mais essa questão de tirar a inflamação, e se a lesão parcial faz alguma diferença da gente pensar numa terceira dose ou não. Muito legal. A gente só faz 2 doses porque está em bula, tá? Na minha opinião, é o que o convênio cobre, né? É o que a gente consegue fazer, mas dentro da medicina regenerativa, a gente vê, nem falando tanto de ácido, que não existe um número hoje bíblico para a gente respeitar, né? Então, eu acredito mesmo que 2 doses em doenças crônicas é pouco,
né? A gente vê no tratamento, sem pensar em ácido, mas quando a gente passa tratamento mais de ortopedia regenerativa, a gente faz de 3, 5 aplicações, né? Então, pensando nisso, eu acho que 2 doses é porque você tem isso em manga para poder fazer, né? A carta na manga para poder fazer. Então, eu aumentaria a dose. Com relação ao float inflamatório, no começo, eu fazia exatamente igual a você. Aplicava o ácido, rezava e às vezes eu não tinha bom resultado. E aí eu comecei a perceber que o próprio organismo, às vezes, atrapalha esse tratamento regenerativo. Então, eu comecei a preparar mais o solo, comecei a preparar meu indivíduo, falar para ele, ó, a gente vai começar a físio agora, e só daqui 2 semanas que a gente vai fazer a primeira aplicação do ácido, né? E se eu acho que tem uma sinovite, que tem algo assim, eu entro com uma agulhinha ali, eu gosto da dexametasona, não entro com corticoide de mais depósito, tá? Só diminui esse processo, eu esfrio esse processo inflamatório, o indivíduo já vem com melhor dor, menos hipersensibilidade, tanto hipersensibilidade na dor quanto do tecido, e aí sim eu utilizo a minha ferramenta, que é o ácido. Parabéns aos palestrantes. Por favor, Regina, em relação às novas aplicações da toxina botulínica, a Toxins publicou já algum artigo relevante? Enfim, qual é a posição sobre o uso da toxina botulínica intraarticular? Bem, existem trabalhos nesse sentido, né? De você fazer a toxina com Botox, né? Com onabotulinum intraarticular. Tem resultados parcialmente interessantes. Eu não acredito que a melhora é tão significativa desse jeito. A gente sabe que na molécula do Botox existem algumas proteínas paralelas ali que são de caráter anti-inflamatório, além de tudo aquilo que já foi explicado, da substância P, do glutamato e tudo mais, que auxiliam. Mas eu acho que o melhor ainda é preparar o terreno, fazer um tratamento global desse paciente e utilizar a viscosuplementação. Nos meus pacientes é isso. Tem os trabalhos, né? São trabalhos até antigos, já fizeram até no início em cavalos e tudo mais, e usa-se também nos adultos, mas a minha experiência é pequena e os casos que eu fiz não foram tão significativas a melhora. Não sei a experiência de outros colegas.